aquilo que Deus vai falar no seu coração nessa noite. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui hoje, nessa noite, pela primeira vez. Só levanta a mão, faz um sinal. Acredito que não, mas para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da Igreja Anglicana Ressurreição Pontos. É um prazer estar aqui com você nessa noite para falar algo que Deus colocou no meu coração. Esse período de preparação que a gente se iniciou ontem é um período no calendário cristão que a gente chama de período da Quaresma. É um período de preparação para aquilo que Deus vai fazer, para o seu momento de maior ápice do amor de Deus, que é a entrega do seu Filho na cruz por mim e por você. Então, ontem se iniciou esse período da Quaresma, que se inicia na quarta-feira de cinzas. A cinza, ela remete ao arrependimento. Então, o período de arrependimento é um período de preparação, de busca, é um período que a igreja cristã ela tem a prática de fazer mais ativamente questão de jejum, oração, leitura bíblica. Claro que a gente não deve fazer apenas nesse período, mas também intensificar nesse período de jejum, de oração, de busca pelo Senhor. Então que você possa fazer isso, porque a gente saiu de um período espiritualmente mais sobrecarregado, que é o período do carnaval. E é incrível como esse período, ele abala a nossa fé, mesmo a gente não estando presente nesses eventos. Mesmo a gente não indo para alguns lugares como o evento do carnaval, a nossa fé é um pouco abalada. Um desânimo chega no nosso coração. E o problema do desânimo é quando a gente começa a normalizar ele na nossa vida. Quando a gente começa a agir no piloto automático. A gente começa a achar normal esse afastamento, esse período de baixa. E é justamente por isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer reavivar o nosso coração. Deus ele quer reposicionar a nossa vida para o foco ao qual eu e você foi criado. E é por isso que nessa noite o tema da mensagem é destruindo os ídolos do coração. Destruindo os ídolos do nosso coração. Eu convido a você a abrir sua Bíblia lá no livro de Juízes, no capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 12. Depois vamos do 14 ao 16 e vamos finalizar no 25 ao 26. Juízes 6, versículo 12. Juízes capítulo 6. Vamos começar a leitura no versículo 12. Essa é uma história bastante conhecida. É a história do chamado de Gideão. Você deve conhecer essa história. Mas hoje Deus vai direcionar para uma parte diferente dessa história, que provavelmente não é muito pregada, que não é muito falada, mas que Deus quer trazer ao nosso coração essa mensagem para mim e para você hoje, nessa noite. Vai estar aí na tela se você tiver sem Bíblia. Juízes capítulo 6, versículo 12 diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Pula para o versículo 14. O versículo 14 diz assim: E o Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou enviando? Versículo 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. 16 diz: E eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem apenas um homem. Pula para o versículo 25 e 26 agora, para a gente finalizar. O 25 diz assim: Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar.
Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira de um poste sagrado que você irá cortar. Estas são as palavras da salvação e por elas te dá graças a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos concedeu, Pai, mais um dia de vida, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo dom da vida, pela graça da vida, Senhor. Tantas pessoas estão lutando agora, Pai, em leitos de UTI, entre a vida e a morte. Nós estamos aqui, Pai, gozando de saúde, gozando da Tua paz nesse momento, Senhor. E muitas vezes nós somos tão ingratos, nós reclamamos de tantas coisas, Senhor, porque não saiu do nosso jeito, não saiu da nossa vontade, Senhor, e esquecemos de agradecer, Pai, pelas misericórdias que são renovadas sobre a nossa vida todo dia, Pai. Então, muito obrigado, Senhor, nessa noite, Pai. Muito obrigado porque a Tua palavra, Senhor, a palavra santa e sagrada, ela já foi ministrada, já foi falada aqui, Pai. E que essa palavra fale ao nosso coração a partir de agora, Senhor. Que toda a distração, que tudo aquilo que está roubando a nossa atenção, caia por terra no nome de Jesus, Pai. Que a partir de agora nós possamos sim estar voltados para ouvir a Tua voz, para voltados a ouvir o Teu santo chamado sobre a nossa vida, Pai. Então, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez, mas é tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nessa noite, Pai, e que eu não te atrapalhe em nada, que eu seja apenas um canal para trazer a Tua palavra, a Tua mensagem para o Teu povo, mas que o meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Rocha minha, Redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Essa história de Gideão, ela é bastante conhecida e talvez você já ouviu várias pregações sobre ela. Eu já preguei algumas vezes sobre essa história e a gente sempre foca naquela grande vitória que Deus deu a Gideão com apenas 300 homens. Então é uma história que é bastante conhecida, mas a gente vai caminhar por outro caminho nessa noite, um caminho que Deus está querendo nos ensinar. E o interessante é que, antes de Deus fazer grandes coisas na nossa vida, a primeira coisa que Deus chama Gideão para fazer é ajustar primeiro a sua casa, ajustar primeiro a sua vida. Você já parou para pensar? Muitas vezes a gente lê, a gente não percebe, a gente só vê Deus chamando Gideão para destruir o Midianita com 300 homens, mas a gente não olha para os pequenos começos, para aquilo que Deus quer primeiro começar a fazer na nossa vida. E o interessante, e a gente leu no versículo 25, talvez passou despercebido, eu vou pedir para a irmã mudar de novo, o versículo 25 de Juízes 6 diz assim: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Preste atenção agora, veja o que Deus ordena que Gideão faça. Ele diz assim, despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Preste atenção, Deus está dizendo, olha, na tua casa tem algumas coisas que estão totalmente erradas. Na tua casa tem coisas que estão contrárias à minha vontade. Antes de eu te levar para onde eu quero levar, faça primeiro isso. Antes de eu fazer grandes coisas na sua vida, eu preciso que você coloque em ordem a sua casa, que você destrua lugares de adoração que não é adoração a mim. Por que Deus se preocupa tanto com adoração? Tem uma frase de A.W. Tozer, ele diz assim: nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Aquilo que você adora, você começa a se tornar parecido. Você já viu quando você começa a gostar muito de um ator, de uma atriz, você começa a querer se vestir igual a ela, você começa a querer cortar o cabelo parecido, a usar a unha, usar uma roupa, usar um calçado, um jogador de futebol que você gosta muito, você começa a querer andar, falar, pegar o jeito dele, porque a gente começa a se parecer com aquilo que adoramos. E nós, os seres humanos, nós sempre precisamos adorar alguma coisa. Nós sempre vamos querer venerar alguma coisa. E o problema é que, se você não
115, versículo 8. Veja o que o salmista já nos fala, o que é que a Bíblia já direciona sobre essa questão de adoração. Diz assim, Salmo 115, 8, diz: aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Então a Bíblia está falando para mim e para você que a gente começa a se parecer com os ídolos que a gente está adorando. Você pode falar: ah, pastor, eu não adoro imagem, não. Eu não estou adorando nenhuma imagem, não. E o problema é a gente achar que idolatria é só adorar a imagem. Adorar a imagem é idolatria? É idolatria. Mas idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar que deve ser de Deus. Então você pode estar idolatrando o seu marido ou a sua esposa, porque ela está assumindo um lugar que deveria ser de Deus. Você pode até estar idolatrando a sua família, quando você coloca ela no lugar que deveria ser de Deus. Talvez a sua idolatria está relacionada com dinheiro. Você é uma pessoa que se preocupa muito, vive correndo atrás de recurso, de dinheiro. A sua vida é um eterno trabalho, porque você é um idólatra do dinheiro. E você só pensa em dinheiro, você começou a se parecer com isso. Seus relacionamentos são baseados em recursos financeiros. Os seus vínculos de amizade que você procura fazer é se alguém pode trazer algum benefício para você ou não. Sabe, pessoas que só procuram amizade com quem tem influência, com quem tem dinheiro. Ah, você é amigo daquele político, porque ele pode me dar um emprego, ele pode me dar uma ajuda. E a gente começa a fazer isso, e a gente começa a perceber que talvez a sua idolatria nessa noite que Deus está revelando no seu coração é uma idolatria sobre a busca por prazer. Você é aquela pessoa que vive constantemente buscando prazeres em lugares, em festa, em coisas, porque a sua vida se resume a prazeres temporários, a curtição. Talvez a sua idolatria do seu coração nessa noite é essa. Talvez a sua idolatria é a idolatria do imediato. Você quer tudo agora. Você quer tudo do seu tempo. Você quer tudo do seu jeito. Talvez você é essa pessoa que não sabe esperar. Talvez você é essa pessoa que não sabe esperar o tempo necessário para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. O que Deus está nos chamando nessa noite e está revelando ao nosso coração é que você está adorando outras coisas que não é Ele. E se eu fosse falar todo tipo de coisas que podem tomar o lugar de Deus, a gente ia passar a noite toda aqui. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando você nessa noite, porque tem coisas que você está fazendo que não deveria fazer. Tem coisas que você está colocando no lugar que é de Deus. E é por isso que lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, pode voltar para a NVI. Hebreus 12, 2, só vou ler o começo desse versículo. A Bíblia nos orienta aqui: e tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que é que a Bíblia nos orienta? Ele diz assim: olha, começa a focar em Jesus. Começa a adorar Jesus. Começa a olhar fixamente Jesus. Porque quando você adora Jesus, você vai começar a se parecer com Ele. Porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que estamos adorando. E Deus quer resgatar nessa noite a nossa visão, para que a gente volte ao nosso propósito, para que a gente volte a fazer o que a gente deveria estar fazendo, mas a gente parou. E é por isso que a gente precisa identificar alguns ídolos. A gente precisa destruir algumas coisas na nossa vida, para que Deus possa nos conduzir para um lugar que sozinho a gente não pode chegar. Assim como foi com Gideão, antes de ele levar Gideão para essa grande vitória, para esse grande feito que fez Gideão, vai primeiro para a tua casa, começa a ajeitar a tua casa, que tua casa está muito troncho, tua casa está destruída, tua casa está toda errada, ajusta primeiro a tua casa. E nessa noite, o primeiro ponto que eu quero falar, para que a gente possa voltar para esse lugar de propósito e de direção de Deus, nós precisamos destruir o ídolo do comodismo. Nós precisamos destruir o ídolo do nosso comodismo. Um dos nossos
principais obstáculos para que a gente possa cumprir com a nossa missão é chamado de zona de conforto. A nossa zona de conforto é o lugar mais difícil da gente romper. Por quê, pastor? Porque a zona de conforto é boa, irmão. A zona de conforto ela é boa, ela é agradável, porque a zona de conforto ela não te desafia. A zona de conforto ela não vai trazer grandes problemas para a sua vida, e é por isso que a gente não quer sair dela. É por isso que a gente quer permanecer na nossa zona de conforto. Mas o interessante é que para Deus poder usar a vida de Gideão, Deus começou a tirar ele da zona de conforto. E o interessante é que Gideão cumprir aquilo que Deus pediu ia trazer risco de vida para ele. Veja lá em Juízes capítulo 6, o versículo 27. Depois que Deus pede para Gideão ir lá destruir os altares de adoração na casa do seu pai, destruir o outro altar também, e no versículo 27 ele vai cumprir com essa missão. Diz assim o versículo 27: Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Você percebe que a missão que Deus tinha dado era tão complicada que ele não ia conseguir fazer sozinho, que ele preferiu fazer de noite para ninguém ver do que de dia, porque senão ele poderia morrer. Porque sair da zona de conforto sempre vai ser muito difícil. E o grande problema nosso é que a gente não quer sair da zona de conforto, sabe qual é? É que você está esperando ter vontade. Você está esperando ter vontade para vir para o culto. Talvez você hoje disse: eu não estou com vontade de ir para o culto, não. Talvez muita gente que faltou disse: eu não estou com vontade de ir para o culto hoje, não, vou ficar em casa. Se você está esperando ter vontade para fazer alguma coisa para Deus, não vai acontecer. Se você está esperando ter vontade para orar e ler a Bíblia, não vai acontecer, irmão. Se você está esperando acordar um dia cheio de disposição, eita, hoje eu vou ler 20 capítulos da Bíblia, eu vou orar 3 horas, pode esquecer, não vai acontecer isso não. Se você não decidir sair da zona de conforto, não vai acontecer. Se você está esperando ter vontade para ir para uma célula, sinto te dizer, você não vai sentir vontade de ir para uma célula. Você não vai querer ir para uma célula. Se talvez está falando no seu coração: eu estou esperando Deus me dar uma vontade para eu começar a servir na igreja. Não vai acontecer. Você não vai ter vontade. Porque você vai sair da sua zona de conforto. E sair dela nunca é bom. Sair dela nunca é fácil. Mas entenda, se você quer viver os propósitos de Deus na sua vida, é algo necessário. É necessário você sair da zona de conforto. É necessário você sair da sua zona de comodismo. Se você quer experimentar mais de Deus, se você quer ser usado ou usada para cumprir o que Deus te chamou, pare de adiar. Pare de adiar aquilo que Deus está chamando você para fazer. Pare de ficar empurrando com a barriga, porque a gente às vezes fica querendo empurrar com a barriga aquilo que Deus já está falando para mim e para você. Se você continuar nesse lugar de conforto, Deus nunca vai usar você. E é justamente por isso que Deus nos trouxe aqui essa noite. Porque Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Mas antes, você precisa começar a pôr em ordem a sua casa. Você precisa destruir esse altar de comodismo na sua vida. E a segunda coisa que nós precisamos fazer é romper com a barreira do desânimo. Romper com a barreira do desânimo. Gente, é algo que sempre vai acontecer na nossa vida. É natural ao ser humano. É inevitável a gente não desanimar algum momento da nossa vida. Algum momento você vai desanimar. Vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos de problemas, de provação, e você vai desanimar. Mas agora, o grande problema não é desanimar, é você permanecer desanimado. É você começar a normalizar uma vida longe de Deus. Esse é o grande problema. Quando a gente desanima e a gente começa a normalizar uma vida afastada daquilo que Deus quer, traz grandes consequências para a nossa vida.
Eu sempre falo que esse foi o grande problema do rei Davi. A Bíblia fala em 2 Samuel, capítulo 11, o versículo 1. O grande problema de Davi foi quando ele começou a normalizar as coisas na vida dele. A gente vai ler aqui e você vai entender que Davi deveria ter ido para a guerra. E ele achou normal ficar em casa. Talvez ele estava um dia cansado. Talvez porque estava tudo dando tão certo para a vida dele. Ele fez: eu não preciso ir para a batalha agora não. Eu não preciso ir para a igreja mais não. Eu não preciso ficar assistindo pregação. Eu não preciso ler a Bíblia mais não. E aí teve a grande queda de Davi. O versículo 1 de Samuel 11 diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Veja, essa época todo rei tinha que ir para a guerra, batalhar. Mas Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Veja, Davi deveria ter ido para a guerra. Ele até ganhou a guerra, mas ele ficou em Jerusalém. E o problema que você conhece, foi aí que ele caiu com Betseba, foi aí que ele matou o marido de Betseba, Urias, foi aí que tudo começou a ser destruído na vida dele. Por quê? Porque ele começou a normalizar as coisas. E talvez o ano de 2024 começou assim. Talvez você começou em 2024, sei lá, meio desanimado, meio cansado. No ano de 2023 foi muito puxado, foi muito corrido. E você parou de vir para alguns cultos e você, não, mas está tudo bem. Não, está tudo normal não ir para culto. Está tudo normal não ir para a célula, porque é normal. Não, eu não preciso estar servindo em ministério para que ficar servindo. E aí é onde está o grande problema, que vai trazer esfriamento na nossa fé. Quando a gente começa a normalizar as coisas. Porque quando a gente começa a normalizar, você começa a fazer coisas que antes você não aceitaria. Depois que você esfria na sua fé, você começa a assistir filme e série que quando você estava bem você não ia assistir. Que quando você vê aquela cena mais pesada, aquela cena de sexo, você, opa, vou assistir isso aqui não, eu me conheço, vai dar errado para mim, eu desligo a televisão. Mas agora você diz, não, uma cenazinha só, que problema tem? Que problema tem ver essa série aqui? Não tem problema nenhum assistir essa série. Talvez você, esse final de semana, você falou, é só um bloquinho de carnaval, é só cultural, que problema tem eu ir para esse bloquinho? É só um copinho de cerveja, é só um copinho de cerveja. Ah, qual é o problema? Ele só não é crente, ou ela só não é crente, é uma pessoa maravilhosa. E você começa a aceitar coisas que você jamais aceitaria se você tivesse firme na sua fé. E é justamente isso que o inimigo quer para começar a colocar um engano na sua vida. Ele começa a criar barreiras para que você não enxergue a glória de Deus e você vai continuar achando tudo normal. É isso que acontece em 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E quando a gente começa a achar normal, o inimigo vai mudando uma barreira. Você vai parar de enxergar melhor. Você vai parar de ver aquilo que Deus está querendo mostrar para você. Você vai começar a aceitar coisas que você não deveria aceitar. Mas o que Deus está chamando eu e você para romper com essa barreira do desânimo. Por mais difícil que possa estar sendo sua vida, irmão, por mais problemas que você possa estar enfrentando, nós precisamos romper e vencer essa barreira do desânimo. O salmista, lá no Salmos 42:11, ele estava enfrentando uma crise que talvez eu e você está passando, e até uma música que a gente canta aqui aquieta a minha alma. O salmista, a pessoa estava enfrentando uma crise emocional, e ele fala assim em Salmos 42, o versículo 11, ele diz: por que você está tão triste?
desânimo, ele diz assim: põe a sua esperança em Deus. Ele está falando para ele mesmo: ei, a nossa esperança está em Deus, não é nas coisas, não é na política, não é no futuro financeiro, não é ninguém. A nossa esperança está em Deus. E ele afirma: porque eu ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus. É isso que nós precisamos para romper com essa barreira. Por mais que você tenha desanimado com a sua rotina, talvez o seu dia a dia está tão difícil que você só faz acordar para trabalhar, chega em casa para dormir, para trabalhar de novo. Talvez a sua vida está sendo essa eterna repetição. Talvez você está se afastando do seu propósito. Mas o que Deus está te chamando nessa noite é para você voltar a colocar a esperança nele. Para você voltar a colocar todas as suas expectativas nele, porque ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador. Então destrua esses altares que estão sendo erguidos sobre a sua vida, destrua tudo aquilo que está te afastando de Deus. Traga de volta para a sua vida, traga de volta Deus para um lugar central da sua vida. Fuja desse lugar de conforto e de desânimo. Isso está roubando você do seu senso de propósito. Deus quer levar você para um novo lugar, assim como Ele fez com Gideão. Ele quer fazer na sua vida também, mas você primeiro precisa ajustar a sua casa. Você primeiro precisa ajustar a sua vida, para que Ele possa fazer algo novo através de você. E por fim, terceiro lugar, saiba que sempre vai haver oposição. Sempre vai haver oposição na nossa vida. Quando você estiver disposto, gente, sempre que você estiver disposto a tomar uma decisão em direção a Deus, sempre que você quiser recomeçar a sua vida, a sua caminhada de fé, o inferno ele vai se opor a você. O inferno não quer ver eu e você caminhando para a igreja. O inferno não quer ver você se trancando no seu quarto para você orar. O inferno não quer ver você jejuando, assistindo pregação, adorando ao Senhor. O inferno ele sempre vai se opor. E quando ele vê isso acontecendo, ele vai criar situações na sua vida para parar a sua adoração. Ele vai dizer: está procurando adorar a Deus? Vou começar a botar coisa na sua vida. Vou começar a trazer dificuldade. Vou começar a trazer problema. Quando você quiser ir em direção a Deus, pessoas vão querer parar você. Pessoas vão querer ofender você. E não só pessoas, o problema é que você também vai querer sabotar você. Talvez o seu maior inimigo, o maior inimigo do seu propósito é você mesmo. A gente falou aqui na primeira pregação do culto de jovens em janeiro do Viva. E o tema da mensagem foi: eu não vou sabotar em 2024. E a gente até pegou o telefone aqui, todo mundo tirou uma fotozinha mostrando o principal inimigo delas, que era o selfie que ela era mesmo, e ela colocou lá: eu não vou sabotar o meu 2024. E talvez se você for voltar lá no seu Instagram e ver essa foto, você talvez já perceber: eu já estou me sabotando. Eu já comecei a sabotar no 2024. Eu já estou desanimando, eu já estou parando, eu já estou voltando para a minha zona de conforto, eu já estou voltando a me acomodar. Saiba que sempre vai ter oposição quando você quiser fazer algo para Deus. O interessante é que quando descobriram que Gideão fez isso, o negócio era na casa dele, mas o povo já queria matar ele. Veja lá em Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 29 e 30. O versículo 29 e 30 diz assim: perguntaram uns aos outros: quem fez isso? E depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava do seu lado. Você percebe que só porque o cara foi ajustar as coisas na casa dele, dentro da casa dele, o povo fez:
Sempre vai ter oposição quando você vai fazer algo para Deus. Quando Deus pede algo para você, sempre vai ter oposição. Tenha isso na sua mente. Se você vai fazer algo para Deus e tiver fácil demais, desconfie. Se você está fazendo alguma coisa para Deus e está muito fácil, desconfie. Porque para viver para Deus, da maneira que agrade a Deus, nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil, vai ter oposição. Por isso tem aquele louvor que a gente canta aqui, né? Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Na ação santa, somos a igreja, vivemos com estamos de pé. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Essa é uma verdade que a gente precisa passar a trazer para a nossa vida. A gente vai passar por tribulação, vai passar por dificuldade, principalmente oposição. Mas a gente vive não pelo que vê, mas pelo que crê, por aquilo que a gente acredita no Senhor. É uma verdade que a gente precisa trazer para a nossa vida. Talvez você esteja enfrentando oposição. É do seu marido, é do seu namorado, é da sua esposa. Você quando está querendo caminhar, essa pessoa está talvez falando mal de você, só quer vir na igreja agora, só quer saber de coisa de igreja. Talvez é o seu pai e a sua mãe, as pessoas que mais você espera apoio, talvez está trazendo oposição. Seu pai e sua mãe estão reclamando porque você está indo na igreja. Seu pai e sua mãe preferiram que você tivesse ido para a festa, para outro lugar, mas não para a igreja. Está vindo a oposição de onde menos deveria vir. Mas saiba que toda vez que você vai fazer algo para Deus, vai ser assim. Mas o que Deus está querendo trazer para mim e para você nessa noite é para que você não pare, não desista, mesmo com todas as oposições, mesmo com dificuldades se levantando. Deus está despertando você desse lugar de desânimo, de sonolência, de preguiça, para um lugar de promessa, de conquista, de cumprimento da palavra. É para esse lugar que Deus quer nos levar. E é por isso que nós precisamos romper com o desânimo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé no nosso lugar? Para você estar acabando. O louvor pode ir subindo para cá. Deus te trouxe aqui nessa noite justamente para isso. Ele marcou um encontro com você, porque Ele não quer que você permaneça nesse lugar de sonolência, nesse lugar de desânimo, nesse lugar de julgamento, de oposição que você está. Deus está querendo levar você para um lugar novo. E talvez você, durante esse período, talvez seu coração agora se encontra assim desanimado, se encontra triste, se encontra abatido. Mas Deus te trouxe aqui para renovar as suas forças. Eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar, porque eu quero orar pela sua vida.